Como nós havíamos dito, né? Então, hoje nós faremos a introdução do capítulo 11, do Aconteceu na Casa Espírita, e nós temos aqui, né, o Alexandre com a gente, mais uma vez, condividindo dos seus estudos, das suas experiências, e irá aqui nos falar um pouquinho sobre o magnetismo, né? E a sua ação dentro da Casa Espírita, do Grupo Espírita. Então, para que a gente possa começar, nós vamos lá no capítulo 6, do Evangelho, Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis afatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jogo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Só isso. Só isso. É só isso. Só isso. É isso mesmo. Então, vamos iniciando. Sueli faz a prece de abertura para a gente, Sueli. Sim, bom dia a todos e graças a Deus. Amado Jesus, com as palavras de Mateus, a gente abre nosso coração, a nossa mente, para todo estudo que virá nos acalentar e nos brindar com a sua palavra inicial na manhã de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, por essa presença, esse norte que nos guia, que a gente possa, sim, entender que somente através do amor e da caridade que vamos buscar a perfeição. Que a gente possa hoje ser amparada por todos os espíritos que aqui permanecem e que são evocados por nós, espíritos bondosos que nos inspiram e que nos instruem, a quem agradecemos a grande oportunidade de divulgação da doutrina e do aprendizado, além do conhecimento, esse espiritismo bem vivido dentro do nosso coração e da nossa mente. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade e que a gente possa extrair dos estudos de hoje o melhor para nosso próprio aproveitamento e para distribuir nosso conhecimento a quem precisar. Que Jesus envolva nossa manhã de hoje, agradecendo a todos os que estão presentes, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, graças a Deus. Então, hoje nós vamos ter a gente chama aula extra. Por quê? Nós, no capítulo 10º, que foi o da aula passada, nós vimos que a Elvira, que é aquele espírito que ela é técnica. Tudo bem, Vera Spencer? Tudo bem. Não Tudo falamos bem. ainda Bom dia contigo. a todos. Que ela é técnica em manipular fluido. Bom dia. Então, nós observamos que ela, em 2 momentos diferentes, ela atuou pelo pensamento
com característica diferente fluídica. Primeiro, quando ela envolveu o Sérgio e a companheira do Sérgio, que agora me fugiu o nome. Soraya. Soraya, obrigada, Mária. Soraya, isso. O casal, isso, Soraya, que trabalhavam na desobsessão no momento do trabalho. Né? A vida particular de ninguém, a Nora não está tratando da vida particular nem trazendo regrinha para a vida de ninguém. É no trabalho, na hora do trabalho. Então, ela envolve os dois, manipula fluido, joga a imagem da Soraya na mente de Sérgio na mente de Soraya, então os dois se sentiram almas gêmeas, né? E depois ela se apresenta aí no capítulo 10º, envolvendo a outra médium com outro tipo de manipulação fluídica, que foi quando ela envolveu a Márcia, a Maria Souza, e a Maria Souza não era uma pessoa que tinha capacidade de tanto argumento. Então, quando ela começou a ser aquela reunião fraterna com os dirigentes da casa, a Elvira, esse espírito, envolveu a médium e ela pegou força, argumento, então ela argumentou aquele argumento que a gente lembra da semana passada, né? Não, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos ser muito divulgados, vai vir muita gente, então várias situações ali a Nora passou para a gente, né? Um mito do muito, aquela ideia que a gente, estudando a casa espírita, a gente tem encontrado muito material em Jesus, em Kardec, o que verdadeiramente é uma casa espírita, deve ser uma casa espírita. E, baseado nessas duas informações muito importantes da Espírito Nora, é isso que a gente vai pedir ao Alexandre, que é um estudioso da ciência magnética, para mostrar para a gente como é importante nós vigiarmos nossos pensamentos e sentimentos, porque em milésimo de segundo a gente altera a ambiência fluídica, tanto que é uma reflexão agora rápida para todos nós, essa questão agora, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso envolve a gente, tem que ter cuidado assim, o momento que nós nos reunimos, a gente tem todo o envolvimento fluídico e que pode jogar imagens para a gente fixar na nossa mente. Por exemplo, essa coisa de que não precisa mais frequentar a casa espírita, porque tem tudo na internet. Você vai na internet, você pega palestra, você pega isso, você pega aquilo. Como se a casa espírita fosse ser substituída pelas divulgações das mídias digitais. A gente tem que voltar lá em Jesus, né, Amália? Tem que voltar em Jesus lá, por isso nós iniciamos com a Casa do Caminho, lá com Emmanuel, mostrando o Efraim falando, vamos lá junto na Casa do Caminho, com os irmãos, que lá somos muitos. O que ele quer dizer com aquilo? Lá tem uma ambiência psíquica, esse muitos não é só encarnado, não. Lá tem dirigentes, lá tem toda a preparação. Então, isso é só para todos nós. Temos que valorizar os cursos na Casa Espírita. É na Casa Espírita isso que o Alexandre vai trabalhar para a gente, tá, Alexandre? Essa questão da valorização da Casa Espírita, a importância de nós termos pensamentos firmes, porque em milésimo de segundo nós alteramos a ambiência psíquica. E o primeiro que recebe essa alteração para mais ou para bom ou para ruim somos nós mesmos e os outros que nos envolvem. Então, hoje, nós não vamos estudar o capítulo 11 e 12. Na próxima semana, o capítulo 11 ele é quase como que ele é um retorno do que está acontecendo na casa da Márcia Boaventura. Então, nós vamos ver a possibilidade de nós unirmos o 11 com o 12. A gente vai fazer um estudo, se a gente vê, porque o 11 realmente é quase como que uma conclusão dessa questão, então a gente tira essa diferença, se for o caso, na semana que vem. Então, hoje a gente vai ter o nosso tempo para o Alexandre trabalhar essa aula extra, que é muito importante nós estarmos conhecendo sobre o fluido magnético. Tá? Vou passar a palavra para Alexandre, aí ele vê como é que ele vai fazer, se ele vai depois abrir para perguntas, tá, Alexandre? A Milena já deixou à vontade, da forma que você achar melhor de fazer, tá, meu amigo? Deus abençoe o teu estudo, tá?
Olá, gente, bom dia. Já tinha Bom dia. cumprimentado alguns, mas chegaram outros aí. Então, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Deixa eu falar duas... Enquanto a Helena ia conversando, eu pensei que... Fui lembrando de duas coisas, né? A primeira é que eu já, de alguns anos, já vivo, vamos brincar assim, um isolamento social da casa espírita. Por quê? Porque eu me envolvi em algumas questões profissionais, mais particularmente de 2008 para cá, e isso foi me obrigando a abandonar várias tarefas na casa espírita. Eu cheguei no Leão Denis em 92, e de 92 a 2008 eu tinha tarefa todos os dias na casa, exceção de sexta-feira. Sexta-feira eu nunca tive, mesmo assim, era comum eu ir como observador do trabalho, quando tinha algum interesse especial, mas todo dia, de domingo a segunda, exceção de sexta, e muitas vezes tarde e noite. Então, passava bastante tempo na casa espírita. Mas de 2008 para cá eu tive que abandonar paulatinamente várias tarefas. E hoje eu praticamente só estou em uma, porque a outra está interrompida. Quer dizer, voltou recentemente a atividade, mas eu tomei uma posição particular de que só voltaria à casa espírita, vacinado e tudo mais. Eu convivo com pessoas aqui já de bastante idade, meus sogros aqui, não posso correr o risco enfim, ter esse problema da Covid. Então, me afastei de várias tarefas da casa. E aí, o que aconteceu? Eu sinto muita falta, principalmente de estar fisicamente na casa, no centro espírita. Eu vou falar disso, a gente não tem muito tempo, então deixei lá para o final 2 exemplos aqui para trabalhar. Um deles é esse. Eu sinto bastante falta. E eu brinco com o pessoal, eu acordo muito cedo, durmo tarde, acordo cedo, eu durmo pouco. E as primeiras horas da manhã, às vezes 4 horas, 5 e pouco da manhã, eu já estou na rua correndo, pratico muito esporte, ou então pedalando, andando de bicicleta, nadando, faço alguma coisa. E aí, às vezes eu brinco, né? Eu trocaria fácil esse horário que eu uso para suar para estar na casa espírita, só que ela só abre 8, 9 horas da manhã, essa hora eu já estou trabalhando. Então, assim, o horário de vocês veio muito a calhar, e eu confesso aqui muito honestamente que eu estou só aguardando algumas coisas se reorganizarem na minha vida para eu poder até participar com mais frequência. Por esse meu interesse pessoal, não tenho nada aqui de espiritismo no Rio de Janeiro para participar 6 horas, 5 e meia da manhã. Então, como vocês vão oferecer essa opção, eu pretendo em algum momento abraçar. Isso vai acabar acontecendo, já estou me preparando para isso. Esse é um ponto. E o outro é que, quando a Helena falou, o Alexandre é estudioso do magnetismo, enfim, isso é importante para o que eu vou falar aqui com vocês nos próximos minutos. Por eu gradativamente ter reduzido os horários que eu posso dedicar a esse tipo de coisa, isso não foi me angustiando, né? E a gente tem no Leão Denis, aqui no Rio de Janeiro, a possibilidade de perguntar aos espíritos algumas coisas, e esse tipo de situação eu sempre pergunto para eles. Se é uma tarefa espiritual, não cabe a mim, como homem da Terra, decidir. Nem é muito bom, tendo em vista que muitas decisões que eu tomei na minha vida de homem daqui da Terra foram muito equivocadas, foram poucas não. Então, eu prefiro perguntar mesmo a eles. E aí eu falei, o meu tempo está se reduzindo, que eu preciso escolher algumas coisas para fazer. E aí escrevi assim, umas 5 folhas para explicar isso para o plano espiritual. E a minha resposta não levou nem 5 linhas, a resposta deles. Que se o tempo era curto, eu tinha que me dedicar a fazer o que eu estava fazendo já há alguns anos e não colocar entre aspas. Eu tenho essa orientação até guardada até hoje. E não perder tempo também, entre aspas, com outras coisas. Então, eu passei isso lá de 2006, 2005 em diante, a praticamente só ler e estudar o Livro dos Médiuns em magnetismo. Então, eu leio pouco. O Evangelho, para mim, é para abrir o culto no lar. Eu não uso para outra coisa. Estou aqui abrindo o meu coração para vocês. Né? E os livros que não sejam os de Kardec e daquela turma que estudou logo depois dele, Ernesto Bozano, Leão Denis, todo mundo voltado para a mediunidade e magnetismo em alguma circunstância.
eu nem olho. Então, às vezes, as pessoas, você conhece o livro tal? Eu falei, não conheço, não li. O Aconteceu na Casa Espírita, ele ficou bastante popular aqui no Celtic, que o Altivo, o nosso tio presidente, quando tomou conhecimento da obra, ele comprou vários volumes, inclusive abriu alguns ambientes de estudo na casa dedicados a esse livro. Então, o que vocês estão fazendo agora, o Leandro, ele fez aí em 2010, 2012, Sim. com um grupo grande de médicos. Eu estava entre eles e tudo mais, mas depois também o livro acabou ficando encostando. Então, são coisas que eu passei a fazer por uma circunstância de trabalho, agora espiritual mesmo. E isso ajudou bastante. Por quê? Porque ajuda a gente a ter a cabeça em alguma coisa com mais firmeza dentro da casa espírita. Então, aí, feita essa introdução, que tem um pouco da minha história pessoal, mas também, agora no final, já aponta porque a gente vai estudar, a Milena e a Helena, né, têm falado comigo sobre essa questão do magnetismo. Então, eu separei aqui algumas coisas, alguns pontinhos que a gente vai percorrer. Um deles é a gente definir isso, né? O que é magnetismo? O magnetismo é uma força que a gente tem. E a palavra é essa mesmo, não fiquem com medo de parecer subjetivo, mas força, o que é força? Não há necessidade de mergulhar nisso, mas a gente precisa entender que é uma força, é uma possibilidade que a gente tem, que nasce da nossa constituição material, ou seja, corpo físico e perispírito, e que é movimentada pelo espírito, via pensamento e vontade. Então, tem um constituinte aí, um fator que é material, orgânico, como Kardec fala, e é legal estudar isso com Kardec, porque Kardec conhecia muito mais de magnetismo do que de doutrina espírita. Ele foi magnetizador mais de 30 anos. E espiritismo, em 10 ele teve que resolver tudo. Escrever Livro dos Espíritos, História do Espiritismo, Céu e Inferno, e foi embora. Em 10 anos ele fez tudo isso. Então, ele não pôde se dedicar fundamento. Por exemplo, Leon Denis, eu entendo, é uma posição minha que eu compartilho publicamente. Né? Leon Denis conhecia muito mais de mediunidade do que Kardec. Não tem nenhuma dúvida. Só na casa dele, durante 40 anos, teve um grupo de trabalho. Quer dizer, ele teve 4 vezes mais tempo para observar a mediunidade do que Kardec. Então, certamente, ele sabia mais. Né? E mais, né? Kardec ele era um observador de médium, era um excelente médium intuitivo, mas estava sempre observando alguém realizando uma tarefa para ele. Leon Denis não, estava mergulhado diretamente nos grupos de trabalho. Então, não tem nenhuma dúvida em dizer que ele sabia mais de mediunidade do que Kardec teve a oportunidade de saber. Agora, ficou para ele o papel de organizar isso para a gente, né? Que ele fez maravilhosamente, inigualavelmente bem. Então, não é à toa que tem apelido de codificador. E aí, tem esse componente orgânico, que é corpo, físico e perispírito. E tem esse componente espiritual, que é o espírito, com seus atributos, né? Pensamento e vontade, especialmente. Por que você não está falando em sentimento, Alexandre? Porque, para mim, sentimento é o nosso pensamento com algum qualificativo. Né? Os sentimentos são os nossos pensamentos, é o que a gente pensa de bom e de ruim. É isso. Então, estou reservando aqui, até para ficar também mais curto o estudo, a gente se concentrar no pensamento e na vontade, porque esses dois atributos vão fazer o quê? Vão dar força, vão dar qualidade, vão dar direção. Vão dar força, não, desculpa, vão dar intensidade, vão dar qualidade e vão dar direção a essa força, que é o magnetismo. Então, inicialmente, é uma força que atrai e que repele. Então, é uma força que eu uso para puxar coisas para mim ou para empurrar para longe de mim. E faço isso com tanta intensidade quanto eu consigo me concentrar nisso. Tem uma definição dos magnetizadores, de um magnetizador chamado Deleuze, cuidado para não confundir com o filósofo, né, que é de uma ciência mais contemporânea e nossa, com o filósofo Deleuze. Deleuze, que eu estou me referindo, foi o diretor da Biblioteca de Paris, nos anos aí de 1700 e pouco, 1800 e pouco, por aí assim. O Deleuze dizia que o melhor magnetizador é aquele que menos se distrai quando está fazendo alguma coisa. Então, isso sinaliza para a gente a importância da concentração, né, do pensamento e da vontade. E eu vou fazer isso também na direção que esses meus atributos definirem. Então, ainda há pouco vi a Helena se referir a alguma discussão de vocês sobre questão envolvendo dinheiro ou os personagens do livro no que diz respeito à atração
sexual ou afetiva. Então, são coisas que, quanto mais eu dedico ao meu pensamento, mais força e intensidade eu ponho nisso. Então, se eu sou uma pessoa que constantemente pensa, por exemplo, em dinheiro, seguramente um bom potencial desse meu atributo pensamento está voltado para isso. E acaba que essas coisas ficam em torno de mim, embora eu não continue não me pertencendo, né? Não é porque eu penso muito em dinheiro que eu vou tê-lo. Aliás, em geral, quanto mais de dinheiro a gente pensa, mais duro a gente está, né? Com menos dinheiro a gente está. Eu até acho engraçado quando eu ouço casos de pessoas que já foram procurar esses médiuns que oferecem serviços, né? E às vezes cobram por isso, para saber como é que está a vida da gente. E aí, mal a gente põe o pé na sala deles, a pessoa, meu filho, você está precisando de dinheiro. Eu fico, gente, pelo menos aqui no Brasil, né? Quem não está precisando de dinheiro? Então, não tem coisa mais genérica do que isso. E de modo geral, você está pensando muitas vezes nisso, e acaba que, se esse indivíduo tem uma possibilidade de ver, né, algo no seu entorno espiritual, ele vai ver isso, né? Então, é bem natural que ele faça esse apontamento. E também vai depender em termos de direção, né? O lado para que eu olho com o meu pensamento. O pensamento, o André Luiz, eu estou falando aqui meio que direto nessa parte, mas vocês podem me interromper quantas vezes quiserem. Eu não gosto de deixar para o final as perguntas, não. Podem interromper, é só levantar a mãozinha. Tá. Vou falar, não tem nenhum problema com isso. A gente retoma do ponto que parou. A direção que a gente olha, o André Luiz, ele fala que o pensamento é um fluxo, que ele diz lá no Evolução em Dois Mundos, né? Estuante de energia que a gente põe para fora de nós o tempo inteiro. Como a gente não para nunca de pensar, a gente está sempre colocando esse fluxo, né, para fora de nós o tempo inteiro. E o magnetismo ele está diretamente ligado à direção que a gente está dando esse fluxo. Então, tem uma intensidade, tem uma qualidade, tem uma direção, para lá ou para cá. E isso é peculiar a cada um de nós. Por quê? Porque, como espíritos, não somos nenhum de nós iguais uns aos outros. Ainda que a gente divida o mesmo patamar, mais ou menos, do ponto de vista moral, nós não somos iguais. Então, isso é bem peculiar nosso. Ao ponto dos espíritos dizerem que é a nossa identidade. Qual é a sua identidade? É Alexandre? É Ruth? É Amália? Não. Para o mundo espiritual? Não. A sua identidade no mundo espiritual é o que você põe para fora em termos de pensamento. É isso. Aqui na Terra, isso está um pouco abafado pelo que Kardec chama de verniz social, né? Muitas coisas que nós somos como espírito, a gente não externa. Por quê? Porque não vai pegar bem. No Evangelho, em algum momento, ele até usa um exemplo bem radical, que ele fala assim, algumas pessoas não roubam, não é porque elas não sejam um ladrão, né? É porque elas não têm coragem nem oportunidade, ou seja, o verniz social impede que eu fique o tempo inteiro cometendo aquele erro, né? Por quê? Porque é feio, eu tenho vergonha, ou então por quê? Porque eu não tive oportunidade, ninguém facilitou com um bem aí próximo para eu poder pegar aquilo ali. Então, o verniz social disfarça isso, né? O envolvimento da matéria disfarça, mas no mundo espiritual não tem isso. E aí eu sou quem eu apareço, eu exponho mesmo. E os espíritos veem isso com toda a clareza possível. Irradia a individualidade, é isso aí. Então, o magnetismo, muito rapidamente falando, é muita coisa, é isso. Do magnetismo, a gente tem um outro ponto importante que a gente discute aqui hoje, que é a hipnose. A hipnose foi surgir ainda na época lá dos grandes magnetizadores, né? 1800 e pouquinho, e aí o La Fontaine, que é muita gente da França, na Inglaterra e na Itália, na Europa do século XIX, estudava isso, que começou lá com o Mesmer, na corte francesa, em 1670, quando ele publicou a tese dele de doutorado de influxo planetário. Ele estudou 27 proposições que consideravam um fluxo que vinha do éter, né, do espaço, do universo, e que influenciava as nossas ações. Isso foi o que ele estudou e publicou como uma tese lá. E é o marco inicial, vamos dizer assim, da ciência magnética, vamos colocar dessa forma. No século XIX, isso estava bastante em voga na Europa.
E teve muitos magnetizadores famosos, principalmente na França. O La Fontaine foi um deles. O La Fontaine se notabilizou por hipnotizar animais. Então, ele fazia umas espécies de show no zoológico de Paris. Por exemplo, uma vez, ele entrou na jaula dos leões, e foi um desespero, os leões vão matar esse cara, e ele colocou os leões para dormir. Ele foi lá, fez carinho nos bichos, mas era um cara incrível. Assim. Então, um médico inglês, escocês, né, britânico, chamado James Braid, que é considerado hoje o pai do hipnotismo, o pai da hipnose, ele um dia viu uma coisa dessa, visitando lá a França, ele viu, e ele ficou impressionadíssimo. Mas, como médico, que ele era muito cético em relação a essa coisa de fluido. O que é isso, fluido? Não tem isso, tem alguma coisa aí que eu tenho que estudar. E ele entendeu que o magnetismo era provocar o sono magnético nas pessoas. E aí tem várias situações a serem colocadas, eu vou pôr só aqui algumas de novo, por questão de tempo. Primeiro, o magnetismo não se resume a provocar sono em ninguém. Pelo contrário, no magnetismo, a gente tem o sono por uma consequência que a gente não previu. Há um exemplo no livro dos médiuns, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler quando você fala dos sonambúricos, de um menino que identificava a doença e o médico. Aquele menino foi um caso transcorrido com um magnetizador chamado Marquês de Poisséguer, Jean-Marie Jacques de Chastenet, Marquês de Poisséguer. E ele, por acaso, colocou o filho de um funcionário dele para dormir. Ele era magnetizador, foi dar passe e o garoto caiu num sono profundo. E durante o sono ele via o que ele chamava de mestres fazendo coisas em relação à doença das pessoas. Kardec usou esse exemplo no livro dos médiuns. Mas isso era uma coisa fortuita. Magnetizador nenhum provocava sono. O trabalho do magnetizador era simplesmente organizar os fluidos no corpo da pessoa, porque eles entendiam que o desequilíbrio fluídico causava a doença e o equilíbrio a saúde. Então, eles trabalhavam sempre nesse contraponto aí, equilibrar o fluido que está desequilibrado. Se a pessoa dormisse enquanto isso, tudo bem. Se ela não dormisse, ninguém procurava isso. A hipnose não. A hipnose ela procura propositalmente um estado que o próprio James Braid depois viu que não é o sono, é simplesmente um estado onde você foca muito a sua atenção num aspecto, se desliga das demais. Como quando isso acontece, geralmente você desce a pálpebra, né? Você cerra os olhos, isso foi confundido com um sono. Mas o próprio James Braid viu que não era exatamente um sono, só que o nome já tinha pego, né? Hipnose, e aí ele não conseguiu tirar, ficou consagrado com isso. Mas não é exatamente um estado de sono, né? Um pouco diferente. O James Braid viu... Oi, desculpa. Pode falar. Então, por isso, aí já começa o princípio da diferença do sono para o sonambulismo. O sono verdadeiro, aquele que tira a gente, coloca a gente numa dimensão de total repouso, para o sonambulismo que fica lúcido, né? Sim. A pessoa, mais ou mesmo menos dentro por aí. Do sonambulismo tem graus, né? Isso, Nem sempre a gente alcança isso que Kardec chama no livro dos médiuns de lucidez sonambúlica. Lucidez sonambúlica. Mas, mais ou menos, já é diferente do sono. Exatamente, sono, é diferente. Dito. É diferente. A gente tem no livro dos Espíritos as questões de 400 a 458. Repara como esse assunto era interessante para Kardec. Perispírito, ele usou 3 perguntas para estudar perispírito no livro dos Espíritos. Sexo, 2. Mas magnetismo, que são os graus de emancipação do corpo, ele dedicou 58 perguntas e 2 considerações. É o maior espaço no livro dos Espíritos para um assunto, não tem outro. Então, ele tinha muita dúvida, porque ele conhecia bem o magnetismo. Ele confessa isso quando está estudando mediunidade curadora. Ele fala, eu já vi muito magnetizador fazer um monte de coisa, mas eu não sei qual o papel do espírito nisso. Então, ele se esbalda de perguntar coisas para os espíritos, para entender qual o papel deles nesse processo. Então, tem lá, capítulo 8 da segunda parte do livro dos Espíritos, inteiro dedicado a isso que a Amália está chamando aí de graus diferentes da crise sonambúlica, né? Sonambulismo, sono, êxtase, catalepsia, letargia, está tudo lá. E no não invisível, transes e incorporações, acho que é o capítulo 19, Leon Denis também estuda isso, coloca um nome já um pouco diferente, transe
Kardec chama de crise, ele de transe, mas é a mesma coisa. São os graus de emancipação da alma do corpo, né? São 2 estudos legais para fazer para quem está interessado aí no tema. Então, James Braid viu isso e quis fazer igual, e conseguiu. Também, meio que por acaso, ele foi um dia fazer convidou uns amigos para conversar sobre magnetismo, e quando ele chegou lá, um colega dele estava olhando uma vela acesa e absorto fazendo aquilo, né? Olhava só a vela, aí ele teve um estalo, né? Um insight. Ele, será que se eu fixar muito o olhar em alguma coisa brilhante, eu magnetizo alguém? E era a técnica que ele usava, né? Ele usava um ponto luminoso para provocar o que ele chamou inicialmente de sono nervoso ou sono hipnótico, ou esse estado de atenção em um ponto que faz com que você seja suscetível de atender solicitações de alguém. Então, a hipnose, ela é isso. Eu provoco em você uma concentração num ponto, e quando você chega a esse ponto de concentração, eu faço solicitações que você vai me atender ou não. Como interessante é atender, tanto na hipnose como no magnetismo, a gente procura uma coisa chamada afinidade, relação inicial de simpatia entre o magnetizado e o magnetizador, assim que a gente chama no magnetismo, ou afinidade na hipnose. Repara que nesses shows de hipnose, o hipnotizador fica fazendo perguntas a várias pessoas. Depois ele escolhe 1 ou 2 para fazer o trabalho dele. Aquela 1 ou 2 que ele escolhe são aquelas que ele percebeu que são suscetíveis de chegar a esse ponto. As outras não são, então ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Então, aí eu já tenho o primeiro ponto. Para conseguir esses estados de influenciação psíquica, é preciso que o influenciado ofereça essa condição ao influenciador. Não existe hipnose, magnetização com esse fim de influenciar psiquicamente alguém se não há ascendência moral de um sobre o outro. Não existe isso. E como as pessoas muito superiores não se interessam por isso, não se preocupem, que, vamos dizer assim, um espírito superior não vai forçar você a nada por esses métodos, é porque ele não precisa. A própria ascendência moral dele já leva a gente a tomar determinadas atitudes diferentes. Vou dar um exemplo sobre isso também daqui a pouco. Isso é procurado, né? Normalmente, e aí agora vou me ater ao exemplo do livro, né? Ação Espiritual sobre os Encarnados, para a gente focar na nossa discussão. Isso é procurado para quê? Para que a gente seja, entre muitas aspas, forçado a fazer algo. Por que eu coloquei o forçado entre aspas? Porque no fim, você exatamente não está fazendo algo contra a tua vontade, não. Ou você já queria fazer aquilo, e aí o André Luiz, lá nos Mensageiros, vai dizer que você é sócio do espírito naquele objetivo. Não é nenhuma obsessão, você está procurando aquilo porque você quer também, ou você se distrai muito com aquele negócio, ao ponto de que o espírito, e aí a Helena falou, fulano é uma técnica disso. Ele estuda aquilo ali, ele observou que você tem uma fragilidade, um ponto de fragilidade, e é ali que ele vai agir, para te conduzir até onde ele quer. Tem um exemplo muito bacana num dos livros do André Luiz, isso me veio aqui agora, eu não vou lembrar o livro, eu não pesquisei antes para falar para vocês, que ele diz que é como se a gente fosse um cristal, né? Um cristal, uma rocha muito dura, mas que ela pode ser fragmentada. Onde ela já tem uma fratura, onde ela já tem um pequeno triscado. Então, é ali que eu vou bater com o cinzel para provocar a quebradura dela, né? Para provocar aquela quebre de vez. Então, esses espíritos, eles olham para a gente dessa forma. Ainda que a gente não seja exatamente um criminoso, uma pessoa que faça o mal, mas a gente tem um ponto moral onde aquilo ali é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, é lá que ele vai atuar. Então, essas coisas, sexo, dinheiro, inveja, são muitas vezes situações ou mal resolvidas nosso do ponto de vista espiritual, não é da personalidade encarnada. É o espírito que ainda não tem aquilo bem resolvido, e essa turma vê isso. E é ali que ela atua, né? No livro Pontos e Contos, do Irmão X, tem uma mulher no mundo espiritual que ela fala que ela levou 7 de 9 reencarnações, ela dedicou 7 a resolver uma questão moral lá dela.
7. Então, brincando, aí levou uns 400 anos para resolver esse problema. Né? E essas coisas é que o espírito vê. Então, qual a importância de eu estar num ambiente onde as vibrações são equilibradas? Da mesma forma, onde num outro eu me distraio quanto a isso, na casa eu me distraio quanto a outras coisas superiores. Então, eu acabo pensando pouco nisso. E quando eu penso da forma como eu tenho que pensar. Equilibradamente, sabendo que aquilo é uma falha e que eu tenho que consertar. Em outros ambientes, não. Eu me distraio quanto a isso. E em alguns até eu sou estimulado a pensar que é normal. Olha, você é humano, é normal você pensar em ter mais dinheiro do que você tem. Isso é um sofisma, né? É uma verdade que é usada para provar uma mentira aí para a gente. De certo ponto é normal, porque todo ser humano é fraco. Mas não é normal que eu fique o tempo inteiro pensando nisso. Eu tenho outras coisas para pensar na minha vida. Eu tenho família, eu tenho emprego, eu tenho coisas em outros campos de pensamento para me dedicar. Por exemplo, apreciar a natureza é um interesse que eu posso dedicar também na minha vida. Né? Por exemplo, a religião é um interesse. Então, estou pensando aqui em vários outros pontos que não somente esse, para me dedicar. E que eu acabo me distraindo, mas o espírito, em especial quem está lá do outro lado, ele percebe isso. E aí ele vai lá e põe o dedinho dele lá. Ó. Pum. E é só o que precisa, muitas vezes, gente. É só o que precisa. E a gente se desequilibra mesmo. Alexandre. Oi, pode falar. Rapidamente. Você está colocando por esse viés muito importante da questão esse livro aqui, o Foco, estou colocando aqui, é daquele Daniel Goleman, que fez aquele Inteligência Emocional. Ele fez um livro exclusivamente para estudando a importância de foco. Só para você ter ideia. O nome não é o foco, né? É foco. Muito dentro do que você está falando, muito bom, isso aí é muito importante. Existem várias correntes da ciência humana que têm se dedicado a isso com outros nomes. Né? A programação neurolinguística usa muito desses elementos, não todos, mas usa muito também. Então, esse pensamento que te chama para um determinado ponto, a gente chama de indução magnética. Por que indução? Imagina que o pensamento da gente, como André Luiz, é esse fluxo aí. Eu gosto sempre de associar uma coisa que, quando a gente fala de fluido, ela é bem concreta para a gente, que são os líquidos, né? A água, por exemplo. Imagina que de nós sai um rio, uma água que flui o tempo inteiro da gente, um rio. Ora, se chega alguém do meu lado e empurra essa água na mesma direção, se torna um rio, como a gente até fala, né? Caudaloso, né? Com um volume muito maior de água. Por quê? Porque tem a minha água somada com a da Helena, somada com a da Milena, com a da Sueli, com a da Marilza, com a da Vera e tudo mais. Então, está ganhando volume isso. Ó, é uma coisa física mesmo. Se eu sozinho queria uma coisa, agora juntando eu, Milena, Sueli, Marilza, Vera e Helena, eu tenho muito mais força para buscar essa coisa. Né? Então, ó, uma coisa é eu rezar sozinho na minha casa. Outra coisa é a prece coletiva na casa espírita com mais 30, 40, 50 pessoas. É uma prece com muito mais força. Né? Então, tem uma base da ciência magnética para explicar por que a gente sente um bem-estar muito maior quando sai daquela prece. É quase uma imersão que a gente faz, né? Um monte de gente, às vezes, segurando as mãos um dos outros, fazendo aquela vibração mesmo, do que quando eu estou sozinho em casa. Poxa, Alexandre, em casa eu não posso conseguir? Pode. Estou só dizendo que é mais difícil. Por quê? Porque é um só. E, às vezes, é um só dentro da própria casa, querendo uma coisa, e os outros 4, 5 querendo outra. Né? Mas na casa espírita, você junta todo mundo olhando. Às vezes, já acabou de assistir uma palestra de 40 minutos, onde alguém, durante 40 minutos, chamou a atenção para uma coisa, e depois você vai rezar. Gente, é muito mais fácil. É muito mais fácil. É verdade. Né? Porque você está somando forças. Né? Então, essa é uma indução que a gente está fazendo. Também acontece, né, de que eu tenho aí um pensamento meio disperso, a minha aguinha vai para várias direções, e chega alguém do meu lado, né, percebe que uma das direções que essa aguinha vai é de interesse a ele, o que ele faz? Ele se dedica só àquele pedacinho ali. E aí ele vai cada vez botando mais a água dele ali. Daqui a pouco, é como se a gente tivesse uma água meio dispersa, né, em termos de corrente, e a gente começasse a empurrá-la com a mão para um lado só. Empurra,
empurra, e você cria um novo fluxo. Esse é o caso aí da influenciação espiritual. Em geral, são pessoas dispersas ou que estão, eventualmente, por uma circunstância emocional, né, tendidas a olhar mais numa direção do que na outra, e aí chega alguém, encosta do teu lado, identifica isso, e aí começa a jogar também mais água, né, que é o fluido, mais força mental naquilo ali. E você se vê distraidamente fazendo coisas, né, que foram induzidas por outro, mas você queria também. Você nunca faz, nem por hipnose, nem por magnetismo, algo que você não queira. A base moral do espírito está sempre lá. No livro dos espíritos, em algum momento, os espíritos falam para Kardec: a ascendência moral é tudo. Então, essa força do espírito ela está sempre lá. Então, se alguém me hipnotizar, vai ali e se joga do abismo. Se a ideia do suicídio é uma coisa que eu nunca tive ou que eu já superei, eu não vou me jogar. Pode ele ser hipnotizador que for, eu não me jogo lá. Se o meu pai, aqui no Rio, eu dou muito esse exemplo. O meu pai, ele até 1900, de jovenzinho, ele já é falecido, já é desencarnado, falecido já há 21 anos. Mas de jovenzinho até o ano de 1978, meu pai trabalhou, não sei se vocês que estão no exterior sabem, né, disso, mas aqui no Brasil é bastante popular, no jogo do bicho, na contravenção. Meu pai era gerente de um bicheiro aqui do Rio de Janeiro, na década de 70. E quando eu era garoto, ele me levava muito para o trabalho dele. Meu pai trabalhava na apuração, ou seja, para onde era levado todo o dinheiro das apostas. Então, o escritório do meu pai tinha 2 paredes que era praticamente forrada de pilha de dinheiro. E as pessoas que trabalhavam lá, claro, né, era um ambiente de contravenção, crime, né? O jogo do bicho nunca foi legal aqui no Brasil, então era considerado um crime de menor coisa, mas era um crime, é contravenção, como se chamava, o nome está até hoje. E as pessoas nunca... Meu pai dizia assim, aqui ninguém nunca tirou uma moeda daqui. E eu nem preciso tomar conta. E não era só, ele falava assim, não é só porque eles têm medo de acontecer alguma coisa, porque são pessoas que a gente escolheu entre os que faziam a equipe, que a gente sempre viu que não tinha atração por isso, que se contentava com o salário. Uhum. Então, eles olhavam isso também. E acabava sendo uma verdade, no fundo. Uhum. Então, eu hoje, com o olho de espírito, olhando para aquilo ali, né, o espiritismo é um óculos que a gente usa que faz com que a gente enxergue nas relações humanas, terra a terra, o algo mais que é do espírito. Então, eu sempre pensei, essa turma podia ter um montão de coisa, mas aquela coisa do dinheiro, de ter de qualquer maneira, isso já estava superado. Podia botar, como meu pai dizia, ouro em pó na mesa, que eles não pegavam nem a poeirinha. Né? Então, é isso. Repara que a gente é assim, tem coisas que a gente olha ao nosso redor, a gente acha até esquisito. Como é que pode as pessoas se interessarem por... Eu não tenho o menor interesse por esse assunto. Isso não... Uhum. E aí, às vezes, é uma modinha, está todo mundo envolvido aquilo, e você passa alheio. É porque, como espírito, aquilo está resolvido para você. Não tem questão envolvendo isso para você. Os alcoólicos anônimos falam muito disso. Né? Quando que você vence o alcoolismo? Quando alguém bota um copo de alguma bebida na tua frente, isso não significa mais nada para você. Enquanto você fica olhando aquele copo, fica assim, ai meu Deus, não posso beber mais, pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui. É porque aquilo ainda influencia você. Em algum momento você vai quebrar por aquilo ali e vai voltar ao vício. Mas quando você olha o copo, é como se fosse um copo de água. Aí, você venceu o alcoolismo. Ou seja, quando aquilo não significa mais um problema para você espiritual, você venceu aquilo. Então, os problemas espirituais a ser vencidos são as tantas falhas morais que o técnico da hipnose, de um lado ou do outro, observam e levam você até lá. Né? Você só volta até o seu útero numa sessão de hipnose se você foi convencido nas sessões preliminares que pode ter algo lá para resolver o teu problema. Por isso que tem sessões preliminares antes da regressão. Se o terapeuta não enxerga isso, ele não vai até lá. Não adianta, você não quer, então não vai encontrar nada lá. Entendeu? Então, isso é uma coisa pensada, buscada, estudada, conhecida, e que, quando reúne essas coisas, funciona. Funciona.
Né? Tem aí, a literatura vai te mostrar zilhões de pessoas que deixaram de fumar porque fizeram regressão, porque foram levadas até o ponto onde elas descobriram que a chamada bifurcação, né? Onde você chegou num ponto da tua vida em que você fez uma escolha. Ó, eu vou usar isso. E você foi levado até de novo àquele ponto que, ó, não quer agora tomar uma decisão diferente. Imagina o Emmanuel, no livro Há 2000 anos, que ele mesmo fala que foi levado a uma esquina da vida dele, onde de um lado tinha Jesus, com as propostas dele, e do outro a vida dele, de senador romano. E Jesus perguntou, eu vou falar com a minha linguagem, né? Não é do livro, Emmanuel, e aí? O que é que tu quer para você? Vamos ou não vamos? E o Emmanuel, Jesus, sabe de uma coisa? Eu até acho legal o que você está falando, mas só que não. Acho que eu vou continuar como senador aí. Tá... No momento está mais confortável para mim. Fez a escolha dele. Fez a escolha. Não impediu ele de progredir espiritualmente. Afinal de contas, hoje ele é o Emmanuel. Mas ali ele fala, ali foi a esquina da minha vida. Então, essas regressões, elas te levam até esse ponto daquele problema. O problema onde você tomou uma decisão. Fez uma escolha. Vou fazer isso. E ali disparou um mecanismo que criou uma série de situações. Então, esses espíritos, eles estão atentos a isso. Eu estou arriscando aqui o que eu estou falando, tá, gente? Então, já falei aqui, fiz uma rápida definição de magnetismo e hipnose, falei da indução magnética, né, que é essa questão de levar o teu pensamento até um ponto, e a gente já está falando do mecanismo com que isso acontece, né, que é a ação de alguém que reconheceu essas circunstâncias e está forçando você, forçando entre aspas de novo, a chegar lá. E uma vez chegando lá, você está entregue, como o hipnotizado fica lá na mão do cara. Imagina, eu sempre brinco, ó, o dia que o hipnotizador me fizer morder uma cebola, como eu odeio cebola crua, gente. Odeio com todas as forças da minha alma. Eu como cebola fritinha no tempero, assim, mas crua, até o cheiro, se eu sentir o cheiro, eu já perco até o apetite. Então, eu vi uma vez numa sessão de hipnose, o cara falou, ó, deu uma cebola pro cara e falou, olha, é uma maçã. Aí o cara foi, mordeu a cebola. Eu olhei aquilo e falei, olha, esse é o meu teste. Se um hipnotizador me fizer morder uma maçã, ele faz qualquer coisa comigo. Pensando que é uma cebola, faz qualquer coisa. Manda eu andar pelado, pular do abismo, eu vou fazer tudo. Porque isso aí da cebola é inimaginável para mim fazer um negócio desse. Então, ele te leva até esses pontos. Né? São as chamadas suscetibilidades para a hipnose, né? E o estado de relação simpática que o magnetizador procura. Ó, no Leon Denis, a gente tem uma rotina para os passes. Né? Ninguém chega na casa e toma passe. Você chega na casa e participa de uma reunião pública. Se você está no tratamento espiritual, você tem uma breve exposição sobre o que vai acontecer. Quando você é levado para o gabinete, para a sala onde vão pôr o espaço, você já está com a cabeça mais ou menos organizada para o que vai acontecer. Ou seja, você já está concordando um pouquinho com aquilo ali. A despeito de você, às vezes, nem ser espírita. Eu já dei passo no Denis, eu e o Walter, né, já falei para vocês, a gente trabalhou junto, numa criança, não sei se o Walter vai lembrar, que era judia. Os pais nem levavam na casa, o motorista levava, porque os pais diziam, não é a nossa religião, mas a gente quer tentar tudo. Era uma menina que tinha câncer terminal, inclusive veio a desencarnar durante o período que tomava passe com a gente. A gente chegou a dar passe nela já com a cabecinha raspada, eu lembro dela claramente na minha mente agora, com um gorrinho de tricô colorido, que ela tomava passe com a gente. O motorista dela levava, o motorista ficava fora da casa espírita, entregava ela na mão da nossa Miriamzinha lá, Miriam Ramalho, né? Para a Miriam levar para a sala do passe. E depois o motorista passou a entrar para tomar passe também. Ele ficou tão curioso que ele entrou. Eles nem espíritas eram. Mas você tem que ser conduzido a um estado onde você, pelo menos, quer experimentar, senão não adianta. É o que a gente chama de posição refratária. Aquilo bate em você, é como se os médiuns usam muito essa expressão, né? Como é que você se sentiu dando passe nele? Parecia que eu jogava fluido numa parede. Batia e caía no chão, como se fosse isso. Não absorvia um pingo do que eu passava para ele. Porque a pessoa se recusa, ela tem esse direito. Ela tem esse direito, é livre-arbítrio. Ela não é obrigada. Nem nós queremos, como magnetizadores, obrigá-la a alguma coisa. Em que pese que entendamos que isso seja, do nosso ponto de vista, corroborado muitas vezes pela posição do plano espiritual, melhor para ela. A gente não tem esse direito. Né? A hipnose tenta te contornar isso para te levar lá. O magnetismo não. Se você sente resistência, para.
Claro, não é para levar a pessoa. Ela precisa ir, né? Ela precisa vir comigo de mãos dadas até esse ponto. Eu não tenho que enganar ela, contornar aquilo ou forçá-la. Ela tem que segurar na minha mão e vamos junto buscar isso. Vamos tentar, se não a cura, pelo menos ter uma cabeça melhor para enfrentar esses dias aí. Vamos, então, beleza. Então, nesses casos, o espírito desequilibrado, ele, obviamente, ele não vai pensar nisso, porque ele quer encontrar a tua fratura, né, o teu ponto de suscetível, e ali investir. Até, como a gente fala mesmo na hipnose, até o ponto de quebra, né, onde você cede a ascendência dele, aí passa a atender as solicitações dele. E aí ele sugere para você imagens, ele sugere para você atitudes, né? Você já olha para a pessoa meio atravessada. Então, não custa muito para ele forçar uma discussão. Já tem ali uma antipatia entre você e ela, que você não transa muito bem. Então, não custa muito para ela falar, não vale nada mesmo, não, você está certo. Não dá ideia para ele, não. Ignora ele. Seja até grosso com ele, para ele não te olhar mais. Aquilo ali é quase que uma música no teu ouvido. É o que você queria ouvir. É o freio que você tinha que agora não tem mais. Alguém está do teu lado, vai lá. No outro livro do André Luiz, No Sexo e Destino, o Ricardo Moreira e Sérgio Nogueira. Sérgio encarnado e Ricardo desencarnado. Sérgio bebia. Então, ele tem uma cena, né, do livro que é muito interessante. Ele está lendo o jornal e tem 4 espíritos na casa dele que se revezam para beber através dele. Eles até brincam, vai lá, é a tua vez. Aí ele diz assim, fulano levantou, foi lá, fez um carinho, olha a técnica, fez um carinho no gogó dele, né, no dedão aqui, e falou para ele, vamos beber, Ricardo? Aí, na mesma hora, ele levantava, ia no bar, pegava a garrafa de uísque, enchia o copo e bebia. Mas ele já bebia. O espírito só lembrava para ele, vamos beber agora? Larga esse jornal para lá. Vamos beber um golinho. Que mal tem um golinho só? E aí ele bebia um golinho. Aí o espírito ficava lá, sorvendo algo junto com ele. E quando se satisfazia, entrava outro da fila. Deixa eu agora. Aí chegava lá. Aí e ele fazia isso a manhã inteira. Ia levantando vez por vez dos espíritos. Mas ele também gostava de beber. E aí, de manhã, ele já estava bêbado, alcoolizado. E aí, gente, ele que era enteado lá, tá? Menino, né? E já olhava para ela com interesse, alcoolizado. O freio era muito menor. E aí ele já ficava mentalmente imaginando 1000 coisas dele com a menina. Dali, o estupro foi um pulo. Foi um pulo. Né? Então, são dramas espirituais que, quando a gente lê na página do jornal, e eu não estou inocentando ninguém, que acabei de falar, mas explica muito dessas coisas que a gente vê no jornal. Explica muito na televisão, de crimes que são cometidos, que a pessoa, às vezes, você vê no olho dela a confusão. Quando eu olhei, eu já estava fazendo. É isso. Né? Muitas vezes. E aí, vamos pensar agora em exemplos da casa espírita. Pode falar. Aí eu já vi, até já entendi, essa coisa muito, muito bacana que você está ensinando para a gente. Eu estou anotando aqui algumas coisas, para refletir depois, que é muito importante. Entendi assim, você ficou muito claro que hipnose não é magnetismo, é isso? Agora, na hipnose, usa o magnetismo? Sim. O hipnotizador? Sim. Usa. Sim, tá. Usa o magnetismo. Dizem os magnetizadores que a hipnose é o ramo do magnetismo que provoca o sono magnético. Isso na definição dos magnetizadores. Para os hipnotizadores, não. É simplesmente a busca por uma questão, por um desligamento do sistema nervoso que leva a gente a focar, né, pegando a palavra do livro da Helena, num determinado ponto interessante para a terapia. E, a partir dali, eu faço sugestões para a pessoa em que ela então está no estado onde é mais provável que ela atenda. Repete para mim só. Repete para mim. O ramo... O ramo do magnetismo, é o ramo do magnetismo encarregado de provocar o sono nervoso. Tá legal.
E isso na visão dos magnetizadores. Se você for perguntar para um terapeuta aí, ele vai dizer que você está... Não vai falar isso, né? Não vai falar. Como aqui interessa para a gente a posição do magnetizador, né, que é uma ciência muito próxima do espiritismo, tudo que a gente, por exemplo, tudo de passe, de fluidoterapia que a gente conhece, eu vou falar 95%, porque tem umas coisas assim em relação à alimentação que os magnetizadores prezam muito, que a gente no espiritismo não leva muito em conta. Mas 95% veio do magnetismo. Tem nada de doutrina espírita em passe. Tem nada. Zero. Tudo é do magnetismo. E tudo de lá. Então, por exemplo, o ambiente da casa espírita é um ambiente... O Leon Denis, por exemplo, é um ambiente magnetizado há 60 anos, há mais de 60 anos. Para quê? Para rezar, estudar e pensar coisas no bem. É verdade. Essa é a vibração do nosso salão. Eu fui empregado do Leon Denis de fevereiro de 99 a dezembro de 2000, eu fui empregado do centro. Eu fui o encarregado da produção na gráfica. Eu trabalhava em indústria, fiquei desempregado, o Altivo me chamou para trabalhar lá. Quis me ajudar. Não foi nada além disso. Eu sei disso, tranquilamente sei disso. Mas eu trabalhei lá. E uma vez a gente recebeu uma visita de diretores da super creche da LBV. Aqui no Rio de Janeiro o pessoal conhece bem. Lá em Del Castilho tem uma creche do Alziro Zaru, chamada Super Creche, uma creche gigante. Eles foram no Leon Denis conhecer alguns trabalhos nossos e visitaram o salão da reunião pública quando ele estava fechado, de manhã cedo ficava fechado. E eu acompanhei eles na visita. A gente eram 5 senhores já, assim, de 70 e muitos, quase 80 anos, senhores mesmo. Eu era 20 anos mais novo que eu sou hoje. Então, depois de amanhã eu faço 54 anos, tinha em torno de 30 anos. E aí eu reparei que quando a gente saiu do salão, um deles ficou lá parado, no meio do salão. O salão estava vazio, com as cadeiras todas empilhadas. Os meninos tinham acabado de encerar o salão. Isso era feito de manhã, né? E ele ficou parado no meio do salão. E todo mundo vinha andando. Eu falei, o tipo que ele eu falei, vai lá chamar ele. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei perto, eu vi que ele estava chorando. A lágrima escorria, assim, ele parado, olhando para a tribuna, chorando. E aí eu parei do lado dele também, sem falar nada. Esperei ele olhar para mim. Fiquei ali parado, respeitei o momento dele ali. Aí ele parou, olhou para mim. Aí as palavras dele para mim foram essas. Assim, rapaz, isso aqui é um ambiente muito gostoso, né? Vocês fazem coisas muito bonitas aqui há muitos anos. Hein? Que legal isso. Virou as costas e foi lá para o grupo. Quer dizer, ele sentiu magneticamente, não tem nada de mediunidade aí, não. Não tem nenhum espírito falando para ele que ali está bonito, que é isso. Ele sentiu a ambiência fluídico-magnética do salão, onde todo mundo entra para quê? Para estudar, para rezar, ou se dispor a ouvir alguém durante 50 minutos falar alguma coisa diferente, mais bonita, superior. Né? O Walter, eu não sei se ele vai lembrar de um amigo nosso que é militar lá do Leon Denis, que costumava dizer assim, que às vezes ele ouvia tanta bobagem no trabalho, que ele saía do trabalho, mesmo quando não era dia de reunião pública, ele ia correndo para o salão, sentava no salão e ficava assim, deixa eu ficar num ambiente onde ninguém fala bobagem, para ver se a minha cabeça muda um pouquinho. Ele ficava sentado lá, às vezes até dormia. Ele falou assim, às vezes eu tirava um cochilo no salão, de tão confortável que era aquilo para mim. Depois eu ia para casa. Ele falou, depois eu ia para casa. Passava por ali. É isso, é a ação do ambiente. Até hoje. Indução. Até hoje, as pessoas chegam, às vezes, no centro, perturbada, vão logo para o salão. O Altivo muitas vezes mandava, vai lá para o salão. Fica sentado lá. Fica sentado lá no salão, faz uma prece. Né? Até hoje é assim. Tem pessoas que já até têm esse hábito, já chega no centro, vai direto para o salão, senta lá, busca a paz, busca se tranquilizar. Há muitos anos aí, quando eu estava começando a fazer palestra, assim, que o pessoal sempre te coloca para fazer palestra naquelas reuniões mais cedo, são mais vazias, eu chegava sempre bem mais cedo, que o salão estava vazio, e ficava sentado lá no cantinho, tentando perder o medo, assim, o medo de eu vou lá para frente, gente, daqui a pouco eu vou lá para frente falar para esse povo aí. O que eu vou falar para eles? Alexandre. Eu ficava sentadinho lá e eu saía um pouco mais encorajado, confesso, um pouquinho, que eu era muito medroso mesmo. Agora eu fiquei sem vergonha.
Sabe? Alguém me chamou, desculpa. Oi, Alexandre, Oi, a Marilza. Marilza. Eu também estou com a mão em pezinha. Gostaria depois de fazer uma perguntinha. Pode fazer uma Beleza, colocação. Lu. Vamos aqui, vamos na Obrigada. Marilza. Então, assim como você falou, e foi muito importante essa questão dos ambientes magnetizados, a gente sabe também que isso acontece negativamente também em alguns ambientes que a gente seja. Sim. E aí, fala um pouquinho sobre o comportamento quando você percebe esse ambiente magnetizado negativamente, para você não se deixar influenciar e colaborar com a mudança também eventual da sintonia. Isso aí. Aí tem duas coisas bem importantes. Pô, Marilza, excelente observação. Tem duas coisas bastante importantes a falar aí. Aliás, três. A primeira é que, na Terra, é uma ilusão nossa achar que a gente não vai estar em ambientes assim. O nosso planeta é um planeta de mediano para baixo, né? Então, na maior parte do tempo, a gente vai estar se expondo e algumas vezes, inevitavelmente, a ambiente de desequilíbrio. Esse é o primeiro ponto. É ingenuidade achar que você está no nirvana. Aliás, por causa disso, já se pensou em morar no alto da montanha, se isolar em floresta, que também não resolve a questão. Né? Porque tem algo dentro de você que, não, como a gente falou, que não está resolvido. Então, não adianta ficar sozinho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, uma vez constatado isso, Marilza, que você está num ambiente assim, você tem algumas opções a tomar. Primeiro, se for possível, quando é possível, se afastar. Essa é uma questão que você precisa considerar. Então, vou dar um exemplo de cada aqui, meu. Isso, se fosse uma palestra, seguramente eu não faria, né? Porque aí é uma outra questão. Mas aqui, como é um grupo reduzido, a gente pode ser mais intimista aí nessas coisas. Então, vamos falar assim. Eu, numa ocasião aqui, eu tinha uma vizinha, ela já desencarnou, ela e o marido. O marido desencarnou primeiro. Vizinha mesmo, de casa. E ele era alcoólatra. Ela sofria muito com isso. E ele desencarnou por causa da bebida. E ela ficou muito mal. Ela já sofria com isso. Quando ele desencarnou, ela mergulhou de vez na depressão. Por isso. E a gente, muitas vezes, conversava com ela. Um dia, ela ficou tão deprimida, teve uma crise, que ela tomando banho, né? Ela estava nua. Ela tentou se matar. E aí foi uma confusão danada aqui. Minha esposa e outras pessoas foram lá socorrer. E eu lembro que a minha mulher veio de lá, Alexandre, vamos lá. E aí eu já preferi. Mas aí, num dado momento, eu parei e falei, bem, o que aconteceu mesmo? Você falou que ela está no banheiro. Estou sem roupa, então eu não vou. A gente não está conseguindo vestir ela. Ela era uma mulher grandona. O pessoal daqui do Rio vai saber, tipo Selma Trigo, sabe? Tamanho família. E aí, a gente está sem força para vestir ela. Eu falei, não, mas eu não consigo, eu fico constrangido, eu não vou. Ana, você não vai? Não vou. Vai lá que eu vou ficar daqui tentando ajudar vocês, pensando, mas eu não vou, não. Então, eu fugi do ambiente. Mas fiquei lá fazendo as minhas preces para que ela fosse socorrida, e a mulherada que foi ajudar ela lá foi resolvendo a questão e ela saiu daquela crise lá. Pode não ter saído pelo apoio da minha prece, mas foi o que eu optei fazer. Por quê? Porque eu achei que eu não ia conseguir ajudar. Então, eu fugi do ambiente. Está aqui um exemplo. Exemplo 1. Exemplo 2, onde você não pode fugir do ambiente, mas não deve se misturar a ele. E aí, a solução é a força do pensamento. Você precisa se saber capaz de manter teu pensamento num ponto diferente daquele que as pessoas estão. Exemplo 2, Alexandre, num trabalho, um emprego, vida profissional mesmo que eu tive aí por volta de 1990 e pouco, que tinha umas reuniões, gente, mas era uma coisa tão louca, onde tinha quase que agressão, tá? Era uma coisa horrorosa. Então, e eles se distraíam tanto com essas agressões que eu, no meio da reunião, o que eu fazia? A sala da gente era num local muito bonito de São Cristóvão, voltada ali para o Observatório Nacional, para o Museu de Astronomia, e ali tem uma mini florestinha. Hoje eu conheço muito bem, porque o meu trabalho hoje é na área de ciências, eu visito muito aquilo, vou muito ao MAST, né? Museu de Astronomia do Rio de Janeiro. E eu ficava olhando pela janela, absorto, assim, olhando para as árvores, para o passarinho, e me desligava inteiramente da reunião. A reunião comendo e olhando para as árvores.
E eles também, porque eles também tinham se desligado do assunto da reunião, estavam brigando, então eles nem se davam conta que eu estava distraído. E aí, quando se lembravam de mim, que meu chefe, Alexandre, o que você pensa? Eu honestamente falava, pô, cara, sobre esse tema aí não tem nada para colaborar. Eu não sei o que dizer, não. Mas eu me desligava, mas eu não podia sair do ambiente. Mas eu precisava me desligar dele. Senão, daqui a pouco eu também estava querendo dar um tapa em alguém ali, né? E aí eu me desligava. E terceiro, que a Marilza falou, quando você se sente na obrigação ou na oportunidade de colaborar. E aí, igualmente, você vai se ligar num ponto do teu pensamento que você sabe que tem ascendência sobre aquilo ali e vai colaborar. Exemplo, na própria casa espírita. Quando a gente, dentro do trabalho, vê colegas claramente veículo de perturbação. E aí, o que é que você faz? Você se une aos outros que estão ligados no trabalho para que a gente ou isole ele, ou a gente ajude ele a voltar para o trabalho. As duas. Alexandre, o que é melhor fazer? Isolar ou trazê-lo de volta? É problema dos espíritos. Eles é que vão decidir o que vão fazer. A gente é só doador de fluido nessa hora. Doador de fluido com uma direção e uma qualidade diferente. E os espíritos decidem. Se vão isolar, eles isolam, e fazem mesmo. Se eles vão trazê-lo de volta, se for possível, eles trazem. E aí a literatura do André Luiz está cheia de exemplos assim, porque aí eu preciso da descrição do outro lado para cá. Eu posso, de novo, dar... Alexandre, a Lu quer perguntar. Deixa eu só concluir aqui com a Marilza. Tá. Eu vou lá para a Lu. Eu dou muito exemplo, meus amigos, do trabalho da cura, né, do tratamento espiritual com passos, porque era a minha tarefa principal aí na casa. Então, muitas vezes, durante a prece, ou um pouco antes da prece, algum colega confidenciava: poxa, hoje foi um dia difícil para mim, não consegui nem me concentrar no trabalho. Então, durante a prece, quando eu dirigia o trabalho, era um revezamento, um rodízio de diretores, e aí a gente fazia aquela vibração de mão dadas, eu falava diretamente mesmo: pessoal, vamos dar uma ajuda aqui ao Walter, a fulano, a ciclano, para que todos nós participemos em igual condição dessa tarefa. Então, a gente fazia uma corrente mesmo para chamar o nosso amigo. E, no final, na avaliação, eu não me lembro de nenhuma vez que a pessoa tenha dito: mesmo vocês rezando, eu continuei perturbado. Todas elas, ao final, falam assim: gente, durante o trabalho eu fui melhorando, e já no final eu estava inteiramente participando dele. Então, Marilza, tem essas várias opções aí, mas a gente, para escolher uma delas, tem que se conhecer, tem que saber se você é forte o suficiente para suportar, se você... Siga Kardec, em caso de dúvida, se abstenha. É o ensinamento dele lá no Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8 do Livro dos Médiuns. Em caso de dúvida, se abstenha. Agradeço. Beleza. Vamos lá, Lu? Desculpa te fazer... Imagina, muito obrigada a tua explicação. Veio muito ao meu encontro, eu estou me sentindo menos culpada e mais fortalecida. Primeiramente, bom dia mais uma vez, pessoal. Grande beijo aqui de Viena. Estamos também embaixo de neve aqui. E eu queria só dividir com vocês um pensamento, uma reflexão que, pelo fato de estarmos, né, afastados das nossas casas espíritas, nós aqui na Europa, mais ou menos do modo geral, casas pequenas, casas espíritas pequenas, núcleos pequenos, mas com muitas atividades. E tivemos também aí essa sensação da falta da ambiência física, né? Fizemos até uma reunião por causa disso, até por causa de outros fatores também financeiros, etc. Mas aí me veio à mente... volta e meia das nossas reuniões, dos nossos estudos mediúnicos, que são mais intimistas, para que focalizemos a ambiência da nossa casa espírita, né? E ir lá com o nosso pensamento, inclusive dentro de uma metodologia ensinada pela nossa querida Helena, do Leon Denis, e irmos lá na nossa casa espírita, ali onde nós nos sentimos em tratamento espiritual, nos sentimos nos nossos momentos felizes, e ver também que a espiritualidade continua o seu trabalho, né, Alexandra? Né? Então, era isso que eu queria dividir, porque tem feito muito bem, porque as pessoas parece que estavam se sentindo sem chão.
Claro que tem muita gente gostando do online, para elas ia ficar eternamente no online, que também não é para mim. Mas quando a gente vai ver e sentir a ambiência psíquica, física da casa espírita, ela é insubstituível. E quando a gente pode ir lá em pensamento, está lá naquela... Tem feito muito bem a nossa casa, ao nosso grupinho, tá? Era isso que eu queria dividir com vocês. Ótimo. Muito obrigada. Ótimo. E veio até a calhar com o último exemplo, eu separei 3 aqui, já falei de 2, né, do dia a dia aqui do médium, do ambiente, e aí ligado a esse ambiente, agora eu ia falar da questão à distância, né, porque é a realidade de todos nós. Então, parte a luz já adiantou, o mecanismo é esse mesmo. Oi? Tá. Só queria dar um exemplo que está muito direcionado à nossa condição de médium, de passista, né? Sim. Por exemplo, aqui uma vez aconteceu comigo aqui que o vizinho filho da minha vizinha, alcoólatra, extremado, e ele até já desencarnou. Um dia ele chegou em casa muito alcoolizado e começou a quebrar tudo, a aprontar, né? Aí ela veio desesperada aqui, bateu na minha porta. Dona Maia, pelo amor de Deus, seu Paulo, vamos lá, dá um passe no meu filho para ele poder, para ajudar meu filho, para acalmar meu filho, né? Aí eu fui lá com ela, mas falei, minha amiga, minha querida amiga, nesse momento, nem rezar a gente pode. Nem rezar a gente pode. Eu não vou dar passe no seu filho, porque, volto a dizer, nesse momento, até rezar é perigoso. Você tem que fazer o seguinte, coloca ele debaixo do chuveiro, dá um banho nele, né? Consegue dar um banho nele, bota ele para dormir. Quando ele dormir, a senhora senta do lado dele e reza por ele, né? Porque, às vezes, a gente pensa que porque é trabalhador, porque as pessoas pensam isso de nós. As pessoas pensam que porque nós somos trabalhadores da casa espírita, porque a gente é médium da casa espírita, e olha que ela é evangélica, hein? Ela é evangélica. Né? Então, você vê, é uma situação que você tem que estar muito atenta. Até mesmo aquilo que o Alexandre colocou, né? Nós não podemos estar em qualquer ambiente achando que a gente pode estar lá e que a gente não vai ser afetado. Porque não pode achar que tem superpoderes, né? Não pode, né? Não pode, porque uma mínima marca nossa nos derruba. Então, é nesse campo aí que eu queria trazer para nós esse exemplo, né? Porque às vezes a gente pode pensar que pode em qualquer lugar dar passe de qualquer maneira, e não é assim. Até no meio espírita tem essa confusão, né? As pessoas não reconhecem que o passe ele é um tratamento, ele não é emergencial. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês, Milena e Helena, especialmente, por conta do horário, que estou preocupado. Eu na verdade, eu tenho só uma pequena coisa para falar e eu já vou dar por encerrado o que eu escrevi aqui. É por isso que eu estava te chamando. A Milena falou o seguinte, que a gente pode passar da hora hoje, porque eu esqueci de falar para você no início. Quem precisar sair, a pessoa, óbvio, vai sair, não tem problema, mas ela hoje, como por ser uma aula extra, ela diz que você pode ultrapassar o horário, tá? Então, olha só, rapidamente, antes de você responder essa questão que a Lu trouxe em relação à distância, que não é só na Europa, nem nos Estados Unidos, de contato que eu tenho com as outras casas de lá, é também no Brasil, e essa questão é uma questão que... Não é isso? Então, olha só, em relação a isso, eu já te volto a palavra rápida, Alexandre, em relação a isso que a Amália falou, em relação ao que você falou, no acúmulo de fluido, como de um com o outro, Emmanuel trouxe para a gente essa reflexão no capítulo 3, do capítulo 3 ao capítulo 5 do Paulo Estevão, quando o ladrão levou Gesiel lá para Efraim, porque quando a gente começa a frequentar a casa espírita, nós nos transformamos em elemento de identificação, né? Aquela pessoa que representa aquele local. Isso é muito importante para a gente, tá? Com o nosso pensamento e nosso comportamento. Então, o bandido lembrou que tinha o Efraim, que era frequentador da Casa do Caminho. Aí ele falou para Gesiel, vou te levar para Efraim, que é aqui perto,
quando o ladrão, não tem nem nome, era o ladrão, levou o Gesiel para Efraim, olha o que Efraim, está lá em Paulo Estevam, o que Efraim fala para o ladrão? Iremos levá-lo, iremos encaminhá-los para os irmãos do caminho. Aí o ladrão fala assim, mas é necessário ir tão longe? Isso aí é muito significativo. Para que na casa espírita, se a gente tem tanto vídeo na internet, na acomodação da nossa casa, que realmente é gostoso, mas para quê? Olha a resposta de Efraim. Somente lá temos maior número de cooperadores. Então, me lembrou essa fala da Amália, me lembrou aquela início seu, que foi muito importante, do acúmulo de fluido, quando você soma as ideias. E vou voltar a palavra para o Alexandre, que vai ser muito importante ele fazer essa reflexão em cima da colocação da Lu, nessa questão que muita gente está na dúvida com o distanciamento necessário. Portanto, que a gente, quando falou com pessoas que não querem mais frequentar a casa espírita, não é aquela que não pode por causa do trabalho, por causa disso tudo, não. É aquela que vai dar preferência a assistir palestra pelas mídias, que é importante, mas, como diz Emmanuel na fala de Efraim, somente lá temos o maior número de cooperadores. Passa a palavra para o Alexandre. Sim, esse era o último exemplo, né? O último caso que eu queria pôr aqui para discutir era esse da distância, que a Lu já chamou a atenção, inclusive ela já falou algumas coisas aí que eu vou até ir mais adiante, já que ela trouxe realmente a questão da necessidade. Eu lembro, nas religiões afro, né, Umbanda, Candomblé, os participantes médiuns, eles voltam e meia dizem assim, não, a gente vai passar um dia na cachoeira, um dia na mata, assim, para repor nossas energias, e é o mesmo princípio, né? Como são pessoas que se identificam muito com esses elementos, ao chegar lá, eles repõem o desgaste fluídico deles, eles se reequilibram. Da mesma forma, para a gente é a casa espírita. Para a gente é a casa espírita. E eu tenho até uma coisa engraçada, porque eu sou professor, e eu na minha carreira de professor, eu confesso a vocês, eu nunca tive um problema com aluno sequer. E eu acredito muito ao fato de que a sala de aula, para mim, tem o mesmo significado. Eu me recupero dos meus desgastes quando eu estou com os meus alunos. Inclusive, em momentos difíceis da minha vida pessoal, em outras áreas, né? Eu digo que eu me mantive com algum equilíbrio porque eu dava aula. Enquanto eu estava lá com os garotos, conversando e falando, eu saía, voltava para casa renovado. Eu acredito muito a isso. Então, é uma verdade. O ambiente, como a gente já tinha falado lá no começo, dei o exemplo até do senhor lá da LBV, ele recupera a gente. E a gente sente falta dele, é verdade. Sentimos falta dele mesmo. Para quê? Porque ele repõe nossas energias, ele nos reequilibra, ele é um lugar onde a gente, de novo, ouve coisa bonita, onde a gente, de novo, tem alguém do nosso lado para dizer, olha, você pode, olha, é legal, vamos fazer, vai ser bom, vamos encontrar conforto. E isso a alma humana quer. A alma humana, não é o espírita, não. A alma humana anseia por isso. Ouvi o Walter dar um exemplo aqui da libertação, o Gregório, lá, o líder da comunidade lá de obsessores, lá, ou seja, vamos pôr assim, o pior deles, foi observado o tempo inteiro pelo mundo superior. E qual foi o ponto de ação sobre ele? O cansaço de fazer o mal, ou seja, o anseio de voltar para o caminho natural da gente, que é o do progresso, a linha de progresso. A linha não é para ficar parado. Não é para ficar parado, é para andar para frente. Então, todo mundo lá no fundinho da alma sabe que é para cima que a gente tem que andar, né? Então, a casa espírita, ela representa na Terra esse anseio nosso. Por isso que a gente quer voltar lá. E aí tem umas questões. A Lu descreveu o que a gente tem que fazer, se ligar mentalmente a esse ambiente, porque é o que está ao nosso alcance, né? Momentos como esse fazem isso. Eu, aos sábados, estudando junto com o grupo lá do Encontro de Mediunidade, é o meu momento de fazer isso. Eu, quando estou lendo agora de manhã o Pão Nosso, do Emmanuel, estou relendo, né? Já li, sempre volto ao Pão Nosso. É o meu momento de religar com esse ambiente.
Mas é preciso saber, como lá no texto que a Helena falou, do Efraim, que não é a mesma coisa, né? Às vezes, no tratamento com passes, as pessoas falam, olha, quando você não puder vir para a sessão, coloca na Rádio Rio de Janeiro, ouve, focaliza. E aí eu sempre falava isso, gente, ó, isso aí, eu falava brincando, é um quebra-galho, para você não se desligar totalmente. Mas a gente precisa desse contato. Eu sinto imensamente falta das minhas tarefas, mas a gente, enquanto... Como é que os espíritos falam? Né? A gente tem que aprender a ser pessoa da Terra sem pertencer à Terra. Né? O Dr. Herman fala isso em algumas orientações dele. Então, eu tenho que entender que, eu, sendo daqui, eu preciso ter um comportamento de acordo com as normas humanas, né? E algumas delas, no momento, me dizem que eu não devo ir à casa espírita, porque eu vou entrar a palavra que a gente está usando aqui no Brasil é aglomeração. Num local de aglomeração onde há a possibilidade de você se contaminar com o vírus, e o vírus não quer saber se você é espírita, evangélico, bandista, muçulmano, ele não quer saber nada disso, de direita ou de esquerda, ele não quer saber. Então, eu evito mais, nem por isso me desligo desses ambientes. Então, eu tenho os meus mecanismos, os meus de Alexandre, para fazer isso. Mas, um sinal de que isso não é suficiente para mim, isso é o meu indicador pessoal, né? Eu tenho um indicador meu que é a qualidade do meu sono. Como eu falei para vocês, eu durmo pouco. Mas, quando eu sonho, né? Ou seja, sonho é um dos estados de emancipação da alma que a Amália falou lá. Ela quis diferenciar o sono do sonambulismo, e o sonho é um deles. O sonho é o estado de sono que me permite recordar, uma vez em vigília, aquilo que eu experimentei desdobrado pelo sono do corpo físico. São os sonhos, são as nossas lembranças. Né? Eu acordo e digo, sonhei com um estudo lá do pessoal de segunda-feira de manhã. E sonhei com a Amália, que a gente estava fazendo isso. Você recorda disso quando você acorda. Então, você chegou num estado de desdobramento que permitiu guardar a recordação dessas coisas. E isso cai muito. Eu sempre fui, desde criança, o meu sono sempre foi eu fazendo alguma coisa no mundo espiritual. Eu nunca sonhei que estava voando, nunca sonhei que estava no fundo do mar, no castelo. Eu nunca tive esses sonhos assim, meio meu sonho sempre foi assim, eu estava lá com a minha avó almoçando. Eu acordava, falava, mãe, engraçado, sonhei que estava eu e a vovó almoçando. É um sonho de alguém da Terra fazendo alguma coisa do outro lado. Sempre foi assim. E nesse período em que eu estou afastado da casa, isso caiu. E aí eu perco essas lembranças, ou então elas são confusas, elas são misturadas, elas são eu sonho e acordo, sonho e acordo, sonho e acordo. Isso fica meio perturbado. Por exemplo, é o que tem acontecido comigo nos últimos meses. É um indicador claro de que o que eu estou fazendo do ponto de vista espiritual não é suficiente para o meu equilíbrio. É um indicador meu, de Alexandre. Alexandre, bom dia. Bom dia. Oi, para Eliana. Todos. Só um minutinho, Eliana. Deixa eu só fazer um comento aqui do Paulo, que ele escreveu sobre o livro do Caibar, né? Cair Bachupel responde. Falando sobre os limites de atendimento mediúnico, como a orientação dos espíritos sofredores, né? Desobsessão, somente na casa espírita. Então, ele traz essa citação, né? Bem lembrado, Paulinho. Isso é muito sério e é muito importante lembrar disso. Alexandre, você iniciou falando uma coisa que, para mim, foi muito, muito importante, muito interessante. Você, no início, falou da sua comunicação com o seu mentor, com as orientações que você tem. E quando eu penso nisso, Alexandre, eu me pergunto e pergunto aos espíritos, porque a gente diz que acredita nos espíritos, diz que segue uma doutrina que é a base através dos espíritos, da comunicação através dos espíritos, mas que muitas das vezes nós não acreditamos ou não ouvimos os nossos mentores espirituais. E isso é muito sério. Eu não sei se é porque eu iniciei a estudar a doutrina quando eu tinha 17 anos, e iniciei no grupo de mediunidade com 17 anos. Eu me habituei a ouvir
as orientações do meu mentor. Então, para mim, é natural. Sim. E todas as vezes que eu não dei atenção, não dei essa credibilidade que eu acredito que é importante, todas as vezes eu errei. Porque muitas vezes o mentor, ele não fala claramente para você, faz isso. Ele deixa que você decida. Mas ele te mostra como você deve seguir. Ele faz assim, ó, a escolha é tua. E então, era essa mensagem. Eu fiquei muito feliz quando você iniciou falando disso, e eu queria que você falasse um pouco. Eu sei que não tem muito a ver com o tema que estamos estudando, mas eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, sobre a importância dessa credibilidade. De certa forma tem. Eu vou tentar te responder colocando na minha resposta a parte que cabe a esse assunto que a gente está discutindo aqui. Que aí a gente consegue trazer esse assunto mais para o escopo aqui da nossa discussão. Milena, você ia falar alguma coisa? Eu achei que... O teu padrinho mudou de lugar aqui para mim, eu fiquei com a impressão... Estou perdida. Eu acho que alguém saiu, aí mudou de posição, eu achei que você estava... Não, era sobre o comento realmente, né, da Eliana. É lógico que eles podem orientar, né? Eles podem intuir, mas nós somos possuidores do livre-arbítrio, né? Cada um compete a própria tarefa, senão a vida seria muito cômoda, né? Sim. E depois retomando ali, né? Sem dúvida, mas só que nós, muitas vezes, não acreditamos, não damos a credibilidade a essas orientações. Isso. Aí vai de um fator de fé e confiança, né? Fé então, e confiança. isso é fator íntimo e individual de cada um, né? E ressaltando aí a importância que o Alexandre trouxe, né? Do próprio desenvolvimento, da assimilação desses fluidos, né? Da colaboração que a gente dá através da imantação, né? A expansão dos nossos próprios fluidos, né? Dentro da casa espírita, porque é realmente fundamental também a contribuição da Lua aí, porque, gente, a casa espírita ela é de extrema importância, né? Senão ela não teria necessidade de existir, né? É como se dizer que para ter conhecimento espírita basta ver palestra espírita, sem estudar, sem direcionar. Então, quer dizer, é tudo muito, né? Limitativo, me deixam passar o termo, né? Então, o próprio desenvolvimento, a própria base, a própria purificação, eu acredito, né, Alexandre, desses fluidos, vem através do quê? Né? Através do nosso desenvolvimento das nossas condições, amor, que a própria casa espírita e os mentores que estão ali, né, que é um ambiente preparado para isso, estão nos ofertando, não é isso? Exatamente. É isso mesmo. E até mesmo, Milena, foi muito bom você ter voltado nesse assunto de tanta importância que a gente está sempre tocando nessa questão, porque às vezes a pessoa realmente tem dúvida, ela acha mesmo que basta ela estar em casa. Isso é um assunto que muitas pessoas tocam comigo nesse assunto, por isso até que eu toquei nesse assunto aqui, e acho que é um assunto que a gente tem que estar sempre reforçando. Quando a Nora trouxe, no capítulo 10º lá, aquela questão da pureza doutrinária, isso é uma outra coisa muito séria, porque a mídia ela não tem compromisso com a pureza doutrinária. Quem tem compromisso com a pureza doutrinária somos nós, cooperadores, como diz lá Emmanuel, ele traz a palavra, ele não traz a palavra só trabalhador. Uma coisa é o trabalhador, outra coisa... Vocês me desculpem se eu estiver fazendo diferença, mas eu acho trabalhador, o cooperador é aquele que assume a tarefa. Esse tem obrigação de não divulgar a doutrina ao que ele ouviu dizer, ao que ele acha. É ir na fonte, é aprofundamento de estudo, é referências, não falar aquilo que a opinião dele somente. Então, é isso que a Nora, porque a Nora trouxe isso, né? Naquele discurso lá com a Maria Souza, ele falou, minha irmã, mas para divulgar a pureza doutrinária tem que ser na casa espírita, isso não tem nada a ver com divulgação. Eu estou trazendo isso porque é o que a Nora traz. O nosso capítulo até 10º, ele foi focado nisso, por isso que nós achamos importante dar uma parada, pedir a Alexandre para trazer esse estudo,
ou outro estudo de mediunidade propriamente dita, porque a gente fica segura com ele ou com outras pessoas que podem ir trazendo depois, para dar essas aulas extra, mas elas estão sempre conectadas à obra que nós estamos estudando, e vai estar sempre ter a ver com o que estão estudando. Então, nesse momento é isso, é a importância da gente não se desviar, usar assim, todos os meios possíveis de divulgação, mas a pureza doutrinária, e lá, somente lá, vamos ficar com o Emmanuel também, somente lá nós temos cooperadores, número suficiente de cooperadores. Então, eu pedi essa palavra rapidinho, mas vou voltar aí para a Milene e para o Alexandre dar continuidade. Alexandre, a palavra ainda é sua. Oi. Beleza. Então, a respeito dessa relação, é uma relação, né? É uma relação humana, inclusive, né? A diferença é que, em vez de ter dois encarnados, tem um aqui e outro do outro lado, mas é uma relação humana, então implica todas as questões éticas, emocionais e coisa que uma relação humana traz, né? Confiança, fidelidade, transparência, mesma coisa. Então, não muda muito. Tenho como é que eu posso dizer, por diretriz de trabalho, como médium, né? Considerar, e aí entra a questão do magnetismo, que a minha casa ela não tem a qualidade da ambiência fluídica da casa espírita. Não tem. Nunca teve, inclusive. E, então, os meus momentos de contato com os espíritos, eles normalmente são diretamente, deliberadamente, né, eu os procurar, eles quase sempre estão restritos à casa espírita. Como nesse período eu estou afastado, eu também posso dizer que isso reduziu bastante. Nas vezes que eu o procuro, é sempre com algum preparo antecipado, né? Eu leio alguma coisa, eu vou para o meu cantinho do pensamento aqui em casa, onde eu acho que ninguém vai me perturbar, e normalmente é cedo, né? A mulherada aqui em casa acorda um pouco mais tarde, então sossego para mim é a hora que eu acordo, 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas eu estou sozinho, então é a hora que eu separo para ler, para fazer as minhas preces, assim, quando eu entendo que elas têm que ser mais cuidadosas, é a hora que eu fico sozinho. Isso foi uma orientação do Dr. Herman lá no meu comecinho de trabalho mediúnico, mesmo, que eu reclamava para ele, pô, minha casa é um balaio de gato danado, Dr. Herman, como é que eu vou fazer isso? Ele, então, procura a hora que você fica quieto. Eu falei, mas a hora que eu fico quieto é de madrugada. Aí ele só balançou o ombro assim para mim. E é o que eu sigo até hoje, passados aí quase 30 anos, é isso. Ao longo desses 30 anos, se construiu também uma relação de confiança. Não digo nos espíritos, que eu não sou nem besta de dizer que eu não confio neles, a essa altura do campeonato, mas confiança no que eu posso, no que de fato eu consigo fazer como médium. Então, nesses momentos, eu dou muito mais, eu consigo entender que eu estou muito mais seguro de ouvi-los, porque estou sossegado, sozinho, do que no meio de uma confusão qualquer. Então, é uma coisa que eu não faço toda hora, eu rezo muitas vezes, mas é uma prece genérica, vamos dizer assim, mas quando eu vou procurar diretamente o espírito que eu me acostumei a ter essa relação mais próxima, aí até um outro aprendizado com o altivo, em sinal de respeito por ele, eu me afasto um pouco do tumulto que é a minha vida de homem na Terra para tentar oferecer para ele. É como como eu aprendi com o próprio altivo, né? Receber, como se costuma falar os espíritos, é como se você fosse receber uma visita muito importante, que você faz uma breve faxina na tua casa, né? Dá uma arrumadinha, tira aquela roupa que está pendurada nas costas da cadeira, joga lá dentro do guarda-roupa, mas para a casa ficar minimamente apresentável para aquela visita. Então, minimamente apresentável para mim é parar, ler uma página aí do Pão Nosso, fazer alguma prece, escolher um horário que ninguém vai fazer bagunça na hora que ele está aqui. E aí eu procuro mesmo. E aí falo também diretamente. Por exemplo, a Helena me chamou para conversar com a turma dela na segunda-feira. É isso mesmo? Está tranquilo? O senhor vai poder estar lá comigo? Não vai? Se o senhor não vai mandar alguém? O senhor vai ficar de longe aí tomando conta? O que o senhor vai fazer? Eu considero isso daqui um trabalho mediúnico que a gente está fazendo agora.
do ponto de vista intuitivo. Não tem nenhuma dúvida a esse respeito. Tanto é que muita coisa eu nem preparei. Estou com um caderninho cheio de coisa aqui anotada, que eu separei para falar com vocês, está aqui do lado, e um monte eu falei sem ter anotado. Então, anotei agora, porque é intuitivo, isso veio para minha cabeça agora. Então, estou anotando aqui, para, numa outra ocasião, considerar já de primeira. Então, eu considero o trabalho mediúnico. Eu aviso eles que eu vou fazer. Isso eu não abro mão disso. Nesse ponto, eu vou usar até uma expressão aqui, outra dos espíritos, do espírito aqui, Baltazar, que eu sou espartano nessa coisa. Até os colegas aí do Leon Denis sabem, muita gente me considera até antipático. É tranquilo, eu entendo isso, porque eu determinadas coisas assim eu não abro mão. Eu acho que tem que vir dos espíritos. E se eles assim me orientam, eu assim o faço. Então, se ele fala para mim que no dia que eu vou trabalhar na psicografia, no momento em que eu subo a escada, ali, a nossa sala no segundo andar, se ele fala, ó, evita a conversa, evita distrair, então, quando eu ponho o pé no primeiro degrau, é como se fosse um interruptor para mim. Eu desligo na mesma hora qualquer olhar, conversa, coisa sobre outro ponto que não seja o que eu vou fazer daqui a 2 minutos, que é sentar numa cadeira, ler uma página, fazer uma prece, segurar num lápis e fazer aí 30, 40 notícias de desencarnado. Eu sigo isso ao pé da letra. E às vezes as pessoas vêm me cumprimentar no caminho, eu passo direto. O Alexandre nem me respondeu. Aí às vezes eu confesso, poxa, eu nem te vi. Ou então eu falo, olha, eu te vi, mas a minha cabeça já estava em outra coisa. Então eu não paro mesmo. Entendeu? Eu acho que isso é um cuidado que você tem que ter com uma estrutura mediúnica, que apesar de Kardec dizer que está radicada no meu organismo, ela não me pertence. Ela é usada por outro. Ela é usada por alguém que conhece muito melhor dessas coisas, que sabe muito bem quanto eu sou, quanto eu estou valendo. Então, isso fica nas mãos dos espíritos. Da mesma forma, quando eu saio do trabalho, que eles falam para mim, Alexandre, se desliga disso. Vai namorar, vai ficar com a sua mulher, vai comer uma pizza, vai conversar com a sua filha, vai ver um jogo de futebol. Eu entendo, porque você vai passar 2, 3 horas dando notícia de pessoas que desencarnaram e a vibração quase sempre, gente, é de saudade, doída, machucada, de revolta porque a pessoa foi embora e a outra queria que ela continuasse. E é uma vibração que eu não tenho que levar para minha casa. Então, quando eu saio da casa espírita, eu saio para isso. Chego em casa, ligo a televisão para ver o jogo do Flamengo, do meu time. Atualmente também não é uma vibração muito boa, só tristeza direto. Mas a gente é para ler um livro que fale de uma outra coisa, é para assistir um desenho animado que eu gosto muito, é para se desligar mesmo daquela vibração, porque ela não é minha. Aquela vibração não é minha. Parte dela é do espírito que deu a mensagem, parte é do noticiado, do desencarnado que o querido aqui na Terra está procurando. Não tem nada meu ali, então não tem que me ligar a essas coisas. Então, isso é magnetismo também, porque é a questão de você colocar o teu pensamento onde ele tem que estar. Isso porque mesmo. Senão, imagina se meu psiquismo é capaz de conviver 24 horas e vai ter uma fila de desencarnado aqui na minha porta, querendo falar, ó, avisa a Helena, eu sou o pai dela, fala para ela que eu estou bem. Mas quem está do outro lado, assim como a gente está aqui sente saudade, quem está do outro lado também tem. Então, eles têm que saber que eu só funciono assim lá. E confesso a vocês que, exceção de 1 ou 2 vezes, nunca me senti assediado. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma caminhada na beira da praia, peguei meu carro, fui caminhar lá na Barra da Tijuca, e caminhando na beira da praia, num dado momento, e é assim que eu funciono, enquanto médium de notícia, eu escrevo um ditado mediúnico. O espírito me fala, eu ouço e escrevo, é um ditado mesmo. E aí eu estava andando e percebi no dado momento que tinha alguém do meu lado. Ó, minha filha vai te procurar quarta-feira, fala para ela que eu estou assim, sabe? Eu, no meio da fala dele, eu falei, meu amigão, Jesus te abençoe, mas você vai precisar segurar a tua saudade mais 2 dias. Assim, hoje é segunda-feira. Na quarta-feira eu vou estar lá no Leon Denis para isso. Na época eu trabalhava às quartas-feiras também, agora ultimamente estava indo só sábado. Você faz isso por mim? Você consegue aguardar até a quarta-feira? E aí eu não ouvi mais nada. Não sei se ele entendeu, se ficou zangado, mas eu avisei a ele mesmo. Eu não funciono aqui na beira da praia. Aqui eu quero andar, beber uma água de coco, ver o mar. É o que eu vim aqui para fazer. Então, isso é disciplina do médium. Senão, gente,
A questão da Você, disciplina em todos o os espírito sentidos. João Cleófas fala que o médium que não tem essa disciplina, ele é uma vela que queima dos dois lados. Ou seja, que gasta a tua energia de vivo e de espírito. Conclusão, vai morrer mais cedo. Não é o meu caso, Alexandre, gente. Eu não tenho medo de passar... morrer, mas não estou nem um pouco interessado em ir agora. Eu gostaria de passar a palavra para o Walter, que ele vai fazer uma contribuição. Eu posso, então, combinar com vocês da gente ficar aqui até umas 20 para as 9. Eu preciso também, depois das 9, eu tenho um compromisso aí entre aqui eu também. Hoje eu outro, começo os cursos. Eu vou trocar o meu chip, né? Curso. Trocar o chip, como eu falo. Tirar... Mais uns 5, 10 minutinhos. Eu vou sair 8h30. Ok? Então, beleza, tá ótimo. Tá ótimo. Só para lembrar que ele falou que está anotando as coisas aí para uma outra ocasião. Então, anota o precedente, uma outra ocasião. Vai, já pode deixar que eu já vou combinar isso. Já anotei. Você não entendeu que foi a intuição que nós mandamos para lá. Isso. É o que a Alessandra está falando aí, Alessandra, é isso mesmo. Cuidar bem do próprio magnetismo, da própria mediunidade, cuidar bem de você. O bom espírito, ele sabe disso. Então, o bom espírito, ele nunca te procura num horário que é inconveniente. Geralmente, quem procura é o espírito comum, que não está nem fazendo por maldade, ou então o desequilibrado mesmo. Porque eles não têm essa noção. Então, cabe a gente avisar. Eu não funciono bem assim agora. Eu preciso de uma estrutura mínima para te ouvir direitinho, com respeito à tua dor. Eu preciso estar num ambiente melhor do que esse que eu estou agora. Então, vocês podem esperar, mas eu prometo a você que eu não vou te esquecer de você, mas eu agora não vou conseguir fazer isso. Eu não consigo, e estou sendo honesto, não consigo mesmo, entendeu? Eu não posso imaginar eu na minha casa fazendo uma coisa dessa. Não consigo imaginar. Não vou fazer. Entendeu? Você se comportou como o Efraim. Você se comportou como... Peraí. Como Efraim. Só lá temos cooperadores suficientes, diz ele. Certeza. A Mália também estava com a mão levantada, Mália? Não, eu já tinha tirado a dúvida, eu tirei a mãozinha. Eu vou sair 8h30, porque hoje recomeçam os cursos. Aí 9 horas tem curso. 8h30. A gente vai fazer a prece 8h30, Mália. Então, não, 8h30 eu fico. Então, 8h30. Mas está muito bem, maravilhoso mesmo, muito aprendizado, caramba. É tão bom a gente estudar junto, né? Muito bom. Como fortalece. Amália, essa foi uma outra lição do Leon Denis para mim. Eu leio, eu conheci a doutrina espírita com 11 anos de idade. Meu avô era espírita, eu não sabia, até o dia que ele desencarnou. Quando ele desencarnou, a gente foi fazer uma limpeza numa oficina que ele tinha em casa, trabalhava, e eu achei uma bolsa, é o meu livro Pão Nosso, que eu tenho até hoje, por isso que eu estou sempre lendo. Eu tenho esse livro até hoje, foi o primeiro livro espírita que eu li. E aí eu, criança, comentei com um tio meu, né? E aí falei, olha o que eu achei lá. Aí ele falou, eu também sou espírita, você quer saber sobre isso? Aí ele me deu o livro dos espíritos para ler, depois o Evangelho, depois o livro dos médios, eu comecei a ler. Mas eu só fui botar o pé numa casa espírita com o Mário Marinho, quando eu casei. O Mário Marinho, eu tive a minha esposa, dirige uma casa espírita aqui, o Abigail. Então eu comecei lá pelo Abigail, não pelo Leon Denis. E ele sempre falava para mim, você sozinho, você vai sempre só ler. Quando você for numa casa espírita, você vai aprender o que era estudar. E aí, quando eu fui para o Leon Denis fazer o que é o espiritismo, eu era garoto, né, com 18 anos, parecia como meu pai dizia, né, um galinho, eu todo empinado. Já sei tudo isso aí. Esse povo vem falar de que é o espiritismo. Já li esse livro 200 vezes. Aí, mas tudo bem, disseram que eu tenho que fazer. E aí, na primeira aula, acho que eu ouvi umas 30 coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aí eu botei a viola no saco, falei, olha, gente. E não foi do instrutor, não, foi da turma. Falei, realmente não sei nada. Foi uma lição que eu tive ali na primeira aula do que é o espiritismo. A Sueli, foi a Sueli Amorim. Sueli Amorim. Está lá no que é o espiritismo até hoje? Não, ela está em outro trabalho. Foi com ela. Mas ela continua lá trabalhadora. Foi um choque de ordem na minha cabeça. Eu achava que era o bambambam. Falei, não, já li esse negócio todo aí, essa mulherada vai falar o que para mim? Eu já sei tudo. Não sabia, coitado, não sabia de nada.
Rasgou minha ilusão na primeira aula. Aí. Mas estudar Então, em grupo é muito maravilhoso. Muito bom. É isso mesmo. Então, Alexandre, vou passar, agradecer a você e já pedir a tua autorização para já estar marcando contigo uma outra aula extra, aqui em público, que você não vai ter como negar. Não nego. A única coisa é que eu vou... Não, o bom é que ele disse que vai se organizar para participar conosco do até por isso. O é horário para mim é o Isso. possível. Então, eu tenho que aproveitar. Eu imagino que isso não apareceu do nada, né? Como a gente acabou de falar, a gente tem que acreditar, ter fé mesmo na nossa condição de médium, dos espíritos movimentarem as coisas para que a gente possa continuar trabalhando. Alexandre, e vai ser bom que depois que terminar esse livro, nós vamos entrar no estudo do Memória de um Suicida. Aí você, com esse horário já conquistado, quem já tiver com o horário conquistado, é só já depois enganjar no Memórias, né, Milena? É isso aí, vai com certeza. Tá, então eu vou passar a palavra para a Milena. Posso dar um exemplo brincando aqui com Memória do Suicida? Rapidamente, é uma história engraçada. Vocês vão rir, porque é uma história engraçada. Eu, historicamente, nunca tive um relacionamento muito bom com a minha sogra, não. Né? Eu acho que isso não é uma coisa. E aí eu lembro que ela comprou uma casa em Iguaba e aí me convidou, vamos para lá. Eu falei, gente, eu vou passar uma semana com ela. Vai ser uma coisa... Vai ser um teste. E aí, o que eu fiz? Eu não tinha lido Memórias do Suicida. Falei, vou levar para ler lá. Né? Olha, eu vou falar para vocês, quem conhece o livro sabe que é um tijolo, né? Eu acho que eu bati o recorde mundial, que naquela semana, para vocês terem uma ideia, eu li 2,5 vezes o livro. Que isso? 7 dias. Recorde mesmo. Era o tempo inteiro na rede lendo Memória do Suicida, mas a gente ficou uma semana sem brigar, olha só, funcionou. Fez então, auto-isolamento. Tá vendo aí? Cadê a Eliana? Tá vendo aí, Eliana? Como é que a gente consegue botar o pensamento no lugar que apertou assim, Eliane, que a perturbação não alcança a gente? Hoje em dia eu não preciso mais ler para a gente não brigar, mas naquela época eu precisava. É o que eu ia falar, né? A gente podia ter lido 1,5 vezes e uma vez ter dedicado, né? No envolvimento, é verdade ou não, da compreensão com o outro. Hoje, com certeza, ele já somou essa parte aí. Memória do Suicida tem esse valor afetivo para mim. Então, estudando em grupo, aí vai ser outro horizonte que vai aparecer no Memória. Sem dúvida. Sempre. Então, tá. Passa a palavra aqui para a Milena para ela ir encerrando. É isso aí. Então, nós vamos encerrar. Acho que não tem nada, né, para a gente somar, falar. Eu acho que tá tudo muito, né, foi tudo muito bem colocado, a importância, né, de estarmos atentando aos nossos fluidos, né, aos nossos pensamentos que são, né, e disciplinando a cada vez mais, especialmente nós, né, médiuns, disciplinar e impregnar da melhor forma possível e quando é possível, como nos foi bem colocado, né? Isso daí. Então, nós vamos encerrando. Eu vou pedindo, então, a Helena falou pouco hoje, vamos pedir para a Helena fazer a nossa prece de encerramento, e a semana que vem, então, nós nos reuniremos para dar continuidade no capítulo 11, ok? Estamos quase terminando, né, Helena? Faltam só 2 depois, estamos né? quase terminando. 3, desculpa. 3 ou 4, não sei. Eu acho que é capítulo. Depois a gente vê. Mas é isso, eu quis deixar mesmo para o conteúdo, o Alexandre ter tempo para desenvolver o conteúdo como desenvolveu, e agradecendo a ele. Então, vamos fazer a nossa prece, com um coração muito, muito agradecido a Deus, acima de tudo, nosso Pai, nosso Criador, inteligência suprema do universo, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, que nos apresentou a lei divina que está em nossa consciência, mas ele, com as suas ilustrações, com o seu carinho, com o seu amor pela humanidade, veio nos mostrar a melhor forma de nos ligarmos a Deus
através da imagem de Pai. E que esse Pai bom e justo, que também nos permite a presença de amigos espirituais, como os benfeitores, que muito foi lembrado hoje aqui por todos, pelo Alexandre e por todos que participaram, que nós não estamos sós, que nós estamos acompanhados. A presença da Casa Espírita, porque foi introduzida no planeta Terra a ideia da Casa Espírita por Jesus, nos cultos que ele fazia na casa de Marta, Maria, de Lázaro e suas irmãs, nos cultos que ele fazia lá do Sermão dos Montes, e em todos os momentos que ele se apresentava, ele mostrava que a Casa Espírita pode estar dentro de cada um de nós. E os nossos benfeitores, especialmente Baltazar, benfeitor da nossa casa e nosso benfeitor, todos nós, quando vem apresentando também a Casa Espírita como uma ideia que eles querem implantar em nossa mente. Então, onde quer que estejamos, nós podemos e temos condições de pensar na Casa Espírita com as paredes físicas, mas as paredes espirituais. E lembrando que a presença na Casa Espírita é de extrema importância para todos nós. Então, os nossos agradecimentos ficam aí por já ter sido implantado no planeta, por Allan Kardec também, a Sociedade Espírita Parisiense, que deu filhote, deu prosseguimento com as casas espíritas de todo mundo, que cada vez mais está crescendo. E que nós possamos sermos fiéis, como foi Efraim, ao dizer: somente lá temos o número de cooperadores, valorizando a ambiência psíquica, como foi ensinada por Alexandre, valorizando o projeto divino de implantação da seara de Jesus, valorizando a frente de trabalho que existe para todos nós e valorizando o ensino doutrinário na essência doutrinária, para que assim todos nós possamos ser um dia espírita, um espírito espírita. Onde quer que vamos reencarnar, nós levaremos a Casa Espírita conosco. Que a paz do nosso Senhor nos envolva, nos ampara, e que cada um de nós possamos estar fortalecidos e reabastecidos com fé, esperança e caridade. Graças a Deus, muita paz para todos nós. Assim seja. É isso. Muito, muito bom. Até na prece a Helena estuda. Ah, que isso. Até na prece a Helena estuda. A gente aprendeu com o Altivo, com a doutora Eva. Essa foi boa agora. Gente, um beijo grande para vocês, tá? Vou me preparar para a aula das 9 horas. Bom trabalho lá, tá? Um beijo. Tchau, bom dia a todos. Boa semana, bom dia a todos. Tchau. Bom dia a todos. Beijo. Agradeço a todos. Obrigada, Alexandre. Bom dia. Obrigada, Alexandre. Tchau, obrigada. Obrigada. Bom dia, tchau. E aí, Helena, tudo bem? Oi, querida. Nem vi que você entrou. Quando você entrar, fala oi com a gente. A gente não sabe, às vezes, se você está aí. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigada aí por ter participado, tá? Beijo, tchau. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, Walter. Um abraço em todos. Walter, brigadão. Fiquem com Deus. Milena, um beijão. Tchau, beijo Fica a com todos. Deus. Tchau, Helena. Tchau. Tchau.